Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Produção agroecológica. Governo do Estado, através da Indagro, abre as portas do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para incentivar agricultores sergipanos ao cultivo de produtos sem a utilização de defensivos químicos. Expectativa de boa safra. Aposta na produção do milho em Graco Cardoso faz 2 produtores rurais unirem forças com o aumento da área de plantio e investimento em maquinário. Ajuda bem-vinda em tempos de pandemia. Projeto solidário que conta com o apoio do Banco do Brasil faz a entrega de cestas de alimentos para famílias atendidas pela Associação de Camponeses do Estado. E ainda, em entrevista ao Sergipe Rural, o presidente da FAESE fala sobre os resultados positivos da agropecuária sergipana, mesmo com os impactos causados na economia do Estado pelo novo coronavírus. Essas são as nossas manchetes. Então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. Em busca de uma produção agrícola cada vez mais sustentável, o governo do estado não tem medido esforços para orientar os agricultores de Sergipe. E o exemplo disso é o papel desenvolvido pela Indagro, através do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Agroecológicas que fica em Itabaiana, no agreste do estado. O objetivo do órgão é incentivar cada vez mais o plantio das mais variadas culturas, sem a utilização dos defensivos agrícolas. A reportagem é de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. O CDT, Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Agroecológicas da Indagro, localizado no perímetro irrigado de Jacarecica, no município de Itabaiana, tem sido, ao longo dos anos, uma grande aliada de práticas agropecuárias mais sustentáveis, levando dessa forma a conscientização ao homem do campo, de como plantar e colher de maneira mais natural, sem utilizar produtos ou adubos químicos. Nosso trabalho aqui é baseado em sistemas agroecológicos. Nós temos aqui manejos biodinâmicos, que é baseado no calendário biodinâmico e preparados biodinâmicos. Temos também cultivo de agricultura orgânica, que é baseado na matéria orgânica. E ultimamente estamos trabalhando com o sistema agroflorestas. Nós temos aqui unidades de observação e demonstração de controle da broca do tomateiro, que é a principal praga do tomateiro. Nós temos o controle da traça do repolho, a traça das crucíferas, que é a principal praga da cultura do repolho. E temos também um trabalho com pimentão, para controle de doença, principalmente a cercosporiose, que são demandas dos produtores agroecológicos aqui do Agreste. O CDT conta com uma grande infraestrutura, tanto no tamanho de área para a realização das plantações, que conta com 4 hectares, quanto na parte estrutural em si, com escritório e auditório, onde são realizados cursos e palestras. Nós utilizamos as metodologias da extensão rural, ou seja, através de reuniões, palestras, dias de campo e treinamentos que nós realizamos aqui no CDT. Nós convocamos os agricultores que têm o interesse de sair da agricultura convencional e passar para a agricultura agroecológica. Ele aqui é treinado e depois os técnicos da extensão rural dão o devido acompanhamento, passando das técnicas e práticas que eles podem utilizar para sair do convencional para a agricultura agroecológica. O CDT ele está estruturado com o escritório de apoio, o auditório de capacitação, uma sala de processamento mínimo de hortaliças e telados de produção de mudas. Com o apoio do programa Águas de Sergipe, o CDT recebeu do governo do estado um investimento de cerca de R$500 mil. Na aquisição de trator com implementos agrícolas, um transporte alternativo para levar os produtos para a comercialização, lavadora de alta pressão, recebemos também triturador de galho. Tudo isso vai ajudar no nosso manejo agroecológico aqui dentro do CDT. Além das práticas de manejos e dos sistemas agroecológicos, estão sendo implantados no CDT de Itabaiana uma agrofloresta, onde é feito o plantio de diversas espécies de alimentos em um mesmo espaço. A vantagem da agrofloresta é que o agricultor planta e pode em poucos dias colher e começar a comercializar legumes e verduras, gerando assim renda para ele e toda a sua família. O principal objetivo do Horta Floresta é que o produtor ele tenha recursos oriundos do cultivo a partir
dos 30 dias de cultivo. Para o colaborador Gilvan Tavares, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Agroecológicas da Indagro é o espaço onde ele vem aprendendo que é possível pensar na melhor preservação da natureza e do meio ambiente. Trabalho aqui há 20 anos e para mim eu acho que é muito importante a pessoa trabalhar com o orgânico, né? Porque desde quando você trabalha com orgânico você sabe que está consumindo um produto de boa qualidade e também está protegendo a natureza, né? E de Itabaiana, a gente viaja agora ao município de Graco Cardoso, no Médio Sertão do estado. Por lá, a safra de milho de 2 produtores rurais promete ser lucrativa. E o bacana dessa história é a parceria com a união de esforços. Eles investiram juntos no plantio, cada um de sua forma. A área plantada está maior e o investimento no maquinário agrícola tem feito a diferença. A reportagem é de Patrícia Dantas, que esteve lá para conferir. Hoje a gente vai visitar a roça de milho do meu pai. Na Fazenda Lagado, de propriedade de Eristênis, em Graco Cardoso, estão sendo plantadas cerca de 300 tarefas de milho. Uma parte da área é da propriedade e outra arrendada. Agricultor raiz, ele sempre lidou com a roça. Veio para cá, veio um pessoal de Pinhão que começou a plantar aqui. Aí a gente foi vendo, foi se interessando pelo aqui e nós foi e fiquemos. Começamos a plantar também as áreas. Antes de 2010, o milho plantado por Eristênis era usado somente para a criação de gado de leite. Há 10 anos, ele apostou na monocultura do milho e está animado. Desde 2017, só tem tido boa lucratividade com a lavoura do grão. Ultimamente é o que vem muito melhor na região aqui, é a plantação de milho. O plantio de milho foi estimulado por agricultores do município de Pinhão, que arrendaram terra e trouxeram as primeiras máquinas. O maquinário agrícola para o plantio de milho era pouco comum na região. Aqui não existia trator. Aqui era poucos que tinha. Começou a aparecer o que veio de associações dessas coisas, mas era pouco, não tinha implemento também. A gente tombava, tinha que plantar na mão. Aí depois foi começando a aparecer plantadeira, aí a gente começando a crescendo mais a área, porque se fosse manual, se torna mais caro, né? Aí a partir de 2014, aí já foi como a gente adquirimos um trator, aí já começamos a plantar, a crescer mais a área. A primeira área que a gente plantava aqui era o quê? 20, 30 tarefas. Aí na base de 10 hectares. Era o que nós conseguíamos plantar, por causa que não tinha, né? Aí hoje a gente planta aqui mais de 300 tarefas. Esse ano, Eristênis entrou em sociedade com Alberto para o arrendamento de terras para o plantio e para o uso comum das máquinas agrícolas. Quando começou o plantio, a principal dificuldade eram os tratores. Mas agora, todo o maquinário necessário está à disposição dos sócios. Meu pai vendia milho verde, porque a gente tinha gado de leite e aproveitava a plantação do milho para alimentar o rebanho lá. E também vendia o milho verde ali na região de Rosário. Só que a grande dificuldade da gente sempre foi o maquinário. Que lá, como minha área era de cana, o maquinário é tudo voltado para plantio de cana. Aí foi quando resolvemos comprar o trator o ano passado, com os implementos. E como eu já tinha o convívio aqui em Graco Cardoso, conheci Eristênis no ano passado, no tempo da silagem. Aí a gente trouxe o trator para cá, ajudei a ele e trabalhei muito aqui na silagem e a gente formou essa parceria para esse ano. Alberto viu na sociedade uma parceria lucrativa. Está com a certeza de dar uma produção boa, aumentar a produção em relação ao ano passado. Você vê aí o tamanho do milho, como já está das primeiras plantios. E a gente tem também milho pequeno, com a faixa de 20 dias de plantado, e tem milho com 1 semana de plantado, nascendo já. Aqui o milho vai estar de todo tamanho, vai atrapalhar muito na colheita também. Aí vai colher um milho, vai parar um tempo para colher outro milho, vai parar um tempo para colher outro milho. Vai ser 3 fases de colheita aqui. Em alguns terrenos, em todo o município, o excesso de água das chuvas fez o milho plantado não vingar ou o plantio ser prejudicado seriamente. Mas apesar dos contratempos com a chuva, ela é sempre considerada bênção para os agricultores. A chuva esse ano veio mais cedo, né?
Aí atrapalhou porque a gente não estava com as terras todas gradeadas. As que estavam gradeadas a gente deu para plantar, e as que não estavam, com a chuva a gente está lutando. A gente trabalha gradeando uma parte, tem que parar para ir plantando logo, porque se chover na área que a gente gradeou, os tratores não entram. A gente atola todo dia, atola 2, 3 vezes no dia. O trator é uma luta para a gente conseguir plantar. A gente está com a área grande ainda para tombar e plantar ainda. Enquanto o solo não seca o suficiente para a entrada das máquinas, o plantio dá uma pausa, mas não desanima os agricultores. Alberto e Eristênis fazem todo o trabalho junto com as máquinas no campo. Mas como o solo está muito encharcado, hoje o trator só serviu para dar um passeio com a família. A seguir, vamos falar sobre solidariedade. O projeto encabeçado pelo Banco do Brasil leva cestas básicas para pequenos agricultores atendidos pela Associação dos Camponeses de Sergipe. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora o assunto é a meteorologia. O mês de julho está só começando e ele promete ser bastante chuvoso em Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, nuvens carregadas devem provocar chuva esparsa no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas com previsão de chuva no litoral sergipano. No Agreste e no sertão do estado, o tempo fica abafado. Na quarta, quinta e sexta, deve voltar a chover na região Agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 18 e 30 graus. No município de Muribeca, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Areia Branca e 30 em Porto da Folha. Mesmo em meio à crise de saúde pública e econômica causada pela Covid-19, um projeto encabeçado pelo Banco do Brasil tem feito a diferença na vida de pequenos agricultores atendidos pela Associação dos Camponeses de Sergipe. Com um investimento de R$ 240 mil, as cestas de alimentos estão sendo doadas a associados de vários municípios do estado. A repórter Ingrid Colasso acompanhou a montagem das cestas em Itabaianinha e a entrega em São Cristóvão. A Associação de Camponeses de Sergipe, junto com o Movimento Camponês Popular, elaboraram um projeto emergencial durante a pandemia do coronavírus, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade em alguns municípios aqui do estado, como Estância, Salgado, Lagarto, Riachão do Dantas e Grande Aracaju. O projeto foi apresentado ao Banco do Brasil. O projeto faz parte de uma iniciativa da Fundação do Banco do Brasil, a FBB, de destinar recursos para ações de solidariedade e ações de combate à pandemia, durante esse momento do coronavírus. E aí, a partir disso, dessa ação que foi colocada, nós do Movimento Camponês Popular e da Associação de Camponeses e Camponeses, nós escrevemos a nossa proposta, e foi aprovada. E aí, a partir disso, nós estamos aqui cuidando da operacionalização desse projeto. A montagem das cestas ocorre no município de Itabaianinha, com a ajuda dos participantes do Movimento Camponês Popular, que separam os alimentos, colocam nas sacolas e depois lacram para serem entregues. Nós temos aqui aproximadamente 10 pessoas, não fica todas as 10 pessoas ao mesmo tempo aqui, A gente faz um pouco de revezamento, tem o recebimento de carga, de alimentos que chegam só um dia antes, da gente preparar as cestas, que são os alimentos, no caso, perecíveis, O milho verde, a macaxeira, e também os bolos. Tudo que vem nas cestas é produzido pelos agricultores familiares do próprio movimento e por alguns parceiros também. Nós estamos aqui vendo o processo da montagem aqui. A gente tem o cuscuz, a massa para cuscuz de milho crioulo, Um milho crioulo que é diferente do milho transgênico, É uma semente originária dos povos mesmo. A gente tem o arroz agroecológico, nós temos o feijão produzido em Poço Verde, temos a farinha que foi produzida em Lagarto, na comunidade do Quirino.
e outros itens, né? Os bolos foram produzidos por um grupo de mulheres em Umbaúba. O milho verde e os perecíveis em si foram produzidos também por agricultores daqui das regiões Sul e Centro-Sul, que é onde a nossa associação e o movimento atuam aqui em Sergipe. Para Washington Menezes, que tem colaborado com o projeto, o sentimento de poder ajudar a quem mais necessita neste momento de crise que o país vem enfrentando é somente um. Gratidão por estar fazendo parte da equipe de montagem das cestas, que vai ajudar milhares de famílias no momento tão difícil que nós vem passando, né? Diante dessa pandemia, que diante de tanta incerteza, essa cesta vai ajudar muitas famílias aqui no nosso estado de Sergipe. As 2.200 cestas montadas e distribuídas serão entregues às famílias carentes de várias regiões aqui do estado de Sergipe, que por conta da pandemia vem enfrentando sérias dificuldades. A gente planta um pouco, mas não é só do que a gente planta que a gente vive, né? Precisa também de outras coisas, então é assim de um valor, né, não só material, como também emocional e afetivo para nós. Aqui tem famílias de todo tipo, casais, pessoas que têm crianças, idosos, e com certeza nesse momento de pandemia muitos estão passando por privações. Então eu quero agradecer o Banco do Brasil e as outras parcerias que puderam ajudar a gente nisso. A associação tem contado com o apoio da SEAGRE, Secretaria do Estado da Agricultura, que vem disponibilizando caminhões para fazer a entrega das cestas a mais de 1.100 famílias, que serão contempladas por mais de uma vez. Para a gente é uma alegria muito grande esse dia de hoje e que a gente possa investir na agricultura camponesa e conseguir distribuir alimento para aqueles que precisam. Em instantes, o presidente da FAESE fala que mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus, o setor agropecuário de Sergipe tem conseguido resultados positivos de produção. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Na contramão dos impactos causados pela Covid-19 em vários setores produtivos do estado, está o ramo agropecuário de Sergipe. E o bom momento, desde já, reflete a expectativa de crescimento. Em entrevista, a repórter Patrícia Dantas, o presidente da FAESE, Ivan Sobral, falou sobre o assunto e também da retomada das atividades do órgão para auxiliar os produtores do estado. Acompanhe. A pandemia do coronavírus mudou para pior a maioria dos setores da sociedade, mas com o agro foi diferente, a gente tem números até positivos. E sobre esse assunto eu converso agora com Ivan Sobral, que é o presidente da FAESE, a Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe. Ivan, diferente de outros setores, realmente o agro tem dado números inclusive positivos, não é isso? Com certeza, nós temos uma expectativa de crescimento, né, tanto para o estado de Sergipe da produção agropecuária, como também para o Brasil. Nós estamos acompanhando aí todo esse movimento mediante a pandemia e o que nós vemos realmente é que o agro não parou e não vai parar, né, trazendo segurança alimentar e também garantindo a produção nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Então, nossa expectativa é também que o agro tenha esse papel fundamental nesse momento de crise sanitária, mas também no pós-pandemia, né, tentando aí equilibrar a balança comercial, que como você mesmo disse, alguns setores estão em derrocada, mas felizmente o nosso agro vem garantindo também essa questão econômica e com uma expectativa muito grande também para o pós-pandemia, segurando aí essa balança comercial brasileira. Falando em números, o IBGE mostrou que o agro está trazendo números bem positivos e até de crescimento. Quais são os setores que mais foram atingidos positivamente durante essa pandemia? Veja bem, Patrícia, nós vamos começar aqui pelo nosso estado. Nós estamos numa janela de plantio nesse momento no nosso estado de Sergipe, né, que estende-se aí até meados de julho. Então, nós temos chuvas satisfatórias, né, de Sergipe que tem uma boa produção, tivemos uma boa produção no passado, né, e temos boas expectativas de produção para esse ano. Para você ter uma ideia, dados da Conab esperam que esse ano nós tenhamos aí um crescimento de 5% da área plantada de milho no nosso estado.
Nós plantamos algo em torno de 172 mil hectares no ano passado e uma expectativa para esse ano de 180 mil hectares plantados só no estado de Sergipe. Né? E uma produção, um aumento de produção também em números percentuais de produção do milho de 6%. Então, o que nós constatamos é realmente isso, que o plantio está na sua normalidade e em crescimento, mesmo mediante a pandemia, né? E aí nós temos realmente visto que as ações de liberação das casas agropecuárias, da circulação da malha rodoviária para os produtos do agro, colaboraram bastante para que nós tivéssemos aí essa expectativa de produção a maior para esse ano 2020. Assim como também a produção de leite, que Sergipe vem se destacando bastante na produção de leite. Já produzimos algo em torno de 1 milhão de litros de leite, né, o que é muito representativo, tendo em vista que nós temos um pequeno território, o menor estado da federação. Então Sergipe também vem se destacando, né, produzindo esse número. Temos várias plantas, grandes plantas de laticínios no estado, então também uma produção relativamente boa, como eu já falei, e uma expectativa muito boa também para esse ano 2020, muito também em decorrência desse aumento da nossa produção. A gente tem avaliações aqui dentro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe que levam em conta que Sergipe absorve apenas 150 mil toneladas da sua produção de milho, né? E isso muito dedicado aí à pecuária leiteira. Então temos também uma boa expectativa na produção de leite para esse ano, como também os citros também, que é muito representativo, é o segundo maior produto do nosso VBP, o nosso valor bruto de produção, assim como também a cana-de-açúcar. Então nós temos boas expectativas aqui no nosso estado aí para a safra desse ano 2020. Assim como também o Brasil, temos acompanhado aí o lançamento do Plano Safra, que foi muito representativo nesse ano 2020, mesmo mediante essa pandemia. Temos boas expectativas também para a produção brasileira, que vem aumentando ano a ano, e esse ano também, dados do IBGE, como você falou, vem dando aí no noticiário que vamos ter um aumento também de produção. Então, eu acho que mesmo mediante a pandemia, o agro não parou, como eu já falei, e o agro não vai parar. Bom, Ivan, para terminar, eu acho que a gente precisa falar das boas notícias, as perspectivas pós-pandemia. Deixo assim as câmaras do Sergipe Rural abertas para que você possa falar sobre essas expectativas. Como eu já falei, nós temos aí o agro segurando a ponta nesse momento tão difícil, com outros setores totalmente fragilizados nesse momento de pandemia, né? Então o agro tem um momento agora primordial e de destaque nesse momento na economia brasileira, também dando segurança alimentar para aqueles que estão em casa, né? Então, papel fundamental do agro nesse momento. Mas também o que nós acompanhamos e avaliamos é que o pós-pandemia, o agro vai ser mais fundamental ainda, né? Eu acho que tem uma imagem aí circulando nas redes sociais, que é um prédio desmoronando e algumas estroncas segurando, e justamente dizendo lá que ali é o Brasil e quem está segurando ali é o agronegócio, e é dessa forma realmente que nós enxergamos. A força do nosso produtor rural vai ser muito importante, tanto para garantir a segurança alimentar do brasileiro, como também para equilibrar essa economia já fragilizada no momento pós-pandemia. Então, nossas expectativas são as melhores possíveis com relação ao agro brasileiro, né? Nós olhamos para trás e vimos aí que há 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos e hoje somos grandes exportadores, né? E isso tem beneficiado bastante, tanto o cidadão brasileiro como um todo, né? Que tudo que é exportado hoje do Brasil, 44% vem do agro, né? 1/3 dos empregos gerados formais vem do agro, e realmente nós avaliamos que nesse momento, pós-pandemia, o agro vai dar uma sustentação equilibrada na nossa balança comercial, né? Ajudando e contribuindo assim para que nosso Brasil retome aí o crescimento econômico. Muito obrigada, Ivan, e que a gente possa continuar mostrando as boas notícias do agro. Lícia, Marcelo, com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@prip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro. Até lá.